Se em 2025 a sua empresa ainda tem dificuldade de captar lead para vender, saiba que alguma coisa você está fazendo de errado e é exatamente nesse ponto que eu quero tocar nesse vídeo, beleza? Então se você ficar até o final, eu vou te disponibilizar o nosso playbook que a gente usa aqui dentro da Neuromanage AI, que fez com que em menos de um mês a gente saísse de 0 para mais de 100 mil de faturamento. Então bora pro vídeo. Antes de qualquer coisa, já dá o seu like, porque eu sei que você vai esquecer até o final do vídeo. Então já garante o like agora, se inscreve no canal, porque a gente vai postar muito conteúdo de muito valor para que você consiga alavancar os seus negócios e alavancar a sua venda através do digital. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Pessoal, qual que é a primeira coisa que a gente precisa definir em qualquer negócio, tá? Em qualquer negócio. Primeiro, o problema que a gente vai resolver. Para quem a gente vai resolver esse problema? Então, vamos definir o nosso ICP. O que a gente precisa definir do nosso ICP? Primeira coisa, a gente precisa definir o mercado, ou o segmento, ou a área de atuação que o nosso ICP está inserido, quanto a ICP fatura, número de colaboradores, quais são as principais dores, desejos, o que mais trava ele do resultado e como a gente ajuda ele a sair do ponto A para o ponto B. Beleza? Então, vamos supor que você tem uma agência de marketing. A sua agência de marketing, ela foca em advogados, tá? Então, quem é esse advogado? Esse advogado, ele está inserido no segmento de trabalhista, ou é civil, ou é tributário? A gente precisa entender qual que é o segmento que vai nos dar o maior retorno sobre o investimento, que a gente tem mais facilidade de ajudar, que vai nos dar menos trabalho, tá? Então a gente definiu esse CP. Vamos supor que seja do nicho de trabalhista. Então a gente quer atingir escritórios de advocacia que tem entre 100 a 200 mil de faturamento mensal e eles não são especialistas em digital. Eles não têm um bom canal de comunicação digital, por isso a gente quer atingir eles. A partir disso, a gente precisa criar uma oferta para esse CP. Certo? A gente precisa definir o que a gente vai ofertar, o que a gente vai oferecer para esse perfil de cliente ideal. Então, como que a gente vai definir a nossa oferta, tá? Vamos pensar nos problemas que esse escritório de advocacia tem. Pô, são muitos processos e esses muitos processos eles estão mal organizados. Então, será que a gente não consegue fazer uma organização desses processos? Não sei, talvez seria um produto. Ou baixo volume de processos, eles têm pouca gente interessada e eles têm um custo muito alto de captação por ser uma captação muito rústica. Então, às vezes é um porta a porta, às vezes a pessoa fica na frente de um ponto específico que sabe que vai conseguir gente interessada no serviço, mas por que a gente não facilita isso trazendo a pessoa para o digital, tá? Então, vamos partir desse pressuposto. Ok. Então a gente tem um problema. Como que a gente define a oferta que a gente vai fazer para resolver o problema do nosso ICP? Primeira coisa que a gente precisa saber, qual que é o resultado dos sonhos que o nosso perfil de cliente ideal está buscando? Tá? Isso é muito importante da gente saber. Então, a gente precisa levantar pelo menos 5 pontos de resultado dos sonhos. Depois que a gente definir os resultados dos sonhos, a gente precisa entender quais são os pontos de garantia que ele gostaria de ter de um serviço para que ele não tivesse problema depois de contratar e facilitar a entrada dele, principalmente para você que tem uma audiência baixa, tá com problema de faturamento, tá com problema de caixa e tudo mais. Depois disso, a gente precisa definir qual que vai ser o esforço que o cliente, esforço e sacrifício que ele vai ter que passar para ele atingir esse resultado. E por fim, o tempo. Quanto tempo demora para ele atingir o resultado que ele espera? Tá? Então vamos voltar no mesmo exemplo da agência de marketing que busca advogados do segmento trabalhista. Tá? Qual que é o resultado dos sonhos dessa empresa, desse escritório de advocacia? Cara, o escritório de advocacia quer ter previsibilidade de leads, isso é muito importante, previsibilidade de leads qualificados, leads que já tenham um bom nível de consciência em relação às leis trabalhistas, então ele saiba dos direitos dele, ele quer um baixo custo de investimento para atingir esse resultado e acho que esses 4 pontos já são suficientes. Qual que é a garantia de sucesso dele? Você não necessariamente precisa prometer que você vai encontrar esse cliente, tá? Porque, a gente sabe que tráfego pago não é tão simples assim. Não é simplesmente você joga o anúncio e a pessoa vai cair no seu funil e automaticamente você já vai conseguir gerar resultado para o seu cliente. Então, vamos supor que faça sentido para você colocar um primeiro mês grátis para essa pessoa testar o seu serviço.
Se você estiver começando, eu não vejo que isso seria um grande problema. Ou você criar, por exemplo, vídeos para essa pessoa. Você faz edição de vídeos para essa pessoa para que ela não precise se preocupar com isso para produção de criativos, né? Ou você desenvolve criativos estáticos através de inteligência artificial. E isso dá mais segurança para a pessoa fechar com você. E com mais segurança dela fechando com você, maior a probabilidade dela fechar com mais velocidade. Vamos passar para o outro ponto, que é o esforço e sacrifício. Então, o cara ele vai ter que gravar vídeo, ele vai ter que entregar o vídeo editado, ele vai ter que criar o design dos estáticos, ele vai ter que te passar todos os acessos. Percebe o quanto de trabalho você está dando para ele por algo que ele está pagando? Será que ele realmente quer pagar para ter todo esse trabalho? Será que ele está nesse momento certo? Por que você não facilita a vida do seu cliente, então? Por que você não entrega para ele esses criativos prontos? Você consegue fazer isso através de inteligência artificial? Por que você não pensa em vídeos que não dependam da pessoa fazer? Ou você mesmo grave vídeos para essa pessoa, edita seus próprios vídeos e só entrega para validação? Isso vai reduzir o esforço e o sacrifício que ele vai ter para atingir o resultado que ele espera, fazendo com que a sua oferta ela tenha um valor agregado maior. E por fim, o tempo. Em quanto tempo você consegue prometer um resultado para essa pessoa? Eu garanto para você que prometer resultado é algo muito complicado, tá? Não é a melhor coisa que você vai fazer, porque a não ser que você tenha um produto muito validado, que você consegue garantir esse resultado para a pessoa, que não acontece na maior parte dos casos. Então, eu diria que o tempo que você vai colocar para ela seria o tempo do contrato, seria o tempo que você tem para atingir o resultado que ela espera, tá? Então, quanto menor o tempo, maior o valor no final. Então, esses 4 pontos que eu falei, resultado dos sonhos, garantia de sucesso, esforço e sacrifício e tempo, basicamente é uma equação. Essa equação, ela inclusive vem de um livro do Alex Hormozi, que são as ofertas de 100 milhões de dólares. Então, basicamente, ele vem desse livro aqui, tá? Esse livro aqui, ele fala um pouco sobre essa estrutura, sobre como você conseguir gerar resultado para o cliente, através de como você conseguir aumentar os seus resultados através de uma boa oferta do seu produto. Beleza? Então, a gente tem esse primeiro modelo. Definido o nosso perfil de cliente ideal, definido a nossa oferta, o que a gente precisa fazer? A gente precisa definir qual que vai ser o funil, aonde a gente vai captar esse cliente. E para que a gente consiga ter uma boa estratégia de captação, eu diria que a primeira coisa a se fazer é ir para as pessoas que você já conhece, tá? Então, você tem algum amigo, você tem algum familiar, você tem alguém que você já conheceu ao longo da sua vida que tem um escritório de advocacia que só faz processos trabalhistas? Vai atrás dessa pessoa, oferece seus serviços, coloca alguma garantia de sucesso muito grande com um esforço e sacrifício mais baixo para que essa pessoa ela enxergue um valor mais rápido e você consiga fechar com mais velocidade. A partir dos primeiros resultados que você gera, aí sim a pessoa ela vai estar aberta a te passar mais indicação. E isso pode se tornar um primeiro canal para você conseguir caixa, tá? Então essa é uma possível estratégia, prospecção de networking. Vamos supor que você não conhece ninguém dos seus contatos que está dentro do seu ICP. Beleza, cara. Então, qual que é o canal que seu ICP mais usa hoje? Vamos pensar num escritório de advocacia trabalhista. Se um escritório de advocacia trabalhista provavelmente tem o dono desse escritório, aonde que esse dono de escritório está dentro das redes sociais? Às vezes o cara tá no LinkedIn, ele precisa se posicionar bem no LinkedIn, ele gosta de estar bem posicionado no LinkedIn, às vezes ele usa mais no dia a dia o Instagram. Então, vamos definir aonde o nosso perfil de cliente ideal tá. Depois que a gente pesquisou, fez uma pesquisa mais profunda, encontrou prova de que o nosso perfil de cliente ideal está em determinado canal, o que a gente vai fazer? Vamos prospectar? Não. Calma. Vamos primeiro usar a estratégia do Russell Brunson, que são 100 dos sonhos, tá? O que são 100 dos sonhos? Basicamente é o seguinte: o seu perfil de cliente ideal ele já está na internet em algum lugar e alguém já captou a atenção do seu perfil de cliente ideal. Já que alguém já captou a atenção do seu perfil de cliente ideal, por que você não vai atrás desse alguém e tenta fazer uma parceria com essa pessoa para que você consiga oferecer o seu serviço para o público dessa pessoa que já está existente?
que faz parte do seu ICP. Então você vai montar uma lista de 100 influenciadores, 100 pessoas que influenciam o seu perfil de cliente ideal. Depois que você formar essa lista de 100 influenciadores, a gente vai começar a prospectar esses influenciadores. E a gente vai usar uma estratégia que se chama embaixadorização, tá? Como que funciona essa estratégia? Basicamente, essa pessoa ela vai estar oferecendo o seu serviço para a base dela e ela vai ter um retorno pelo serviço que você conseguir vender. Então vamos supor que você prospecta 100 desses seus 100 dos sonhos e você consegue uma média de taxa de resposta de 10. Então desses 100, 10 pessoas te responderam. Se uma dessas 10 pessoas que te responderam topar fazer essa parceria com você, você oferece 20% do total do seu serviço dessa agência de marketing para essa pessoa, para cada venda que você fizer, enquanto ela posta e endossa o seu trabalho, você vai ter maior probabilidade porque o seu ICP ele já confia no seu embaixador. Então essa seria uma estratégia muito boa para você ir atrás no primeiro momento, tá? Pô, Gabriel, cara, pesquisei o 100 dos sonhos, fui até os meus embaixadores, pesquisei sobre eles, prospectei e não consegui nenhum resultado. Ninguém quer fechar uma parceria comigo porque eu não tenho resultado suficiente. Então a gente iria para outra estratégia. A gente tem, já te falei duas, vamos para a terceira. A terceira aí sim seria de prospecção outbound, tá? Então, como que funcionaria uma estratégia de prospecção outbound? Cara, se você enviar 100 e-mails para uma lista de leads, chamando essa lista de lead para uma reunião, eu te garanto que o seu resultado vai ser zerado. Você não vai conseguir ter um bom resultado a partir dessa estratégia, tá? Não vai conseguir ter um bom resultado. O que faz com que você tenha um bom resultado na prospecção outbound? É muito simples. É você entregar valor antes de querer extrair valor da outra pessoa, tá? E isso tem como fazer de diversas formas. Então, por exemplo, aqui dentro da Neuromanage, a gente usa uma estratégia de lead magnet. O que é uma estratégia de lead magnet? Basicamente, é uma plataforma, que é uma plataforma criada dentro do Lovable, e a gente entrega essa plataforma para essa pessoa usufruir, e depois que ela usufruiu, ela passa para uma parte cadastral, clica no botão para ser direcionada para o nosso WhatsApp, para falar com o nosso SDR. Então, eu estou gerando valor para o nosso lead antes de fazer com que esse lead, antes de chamar esse lead para uma reunião. Que é uma estratégia muito ruim, você simplesmente chamar uma pessoa para ir para uma reunião com você que nem te conhece. Provavelmente seu resultado vai ser pífio. Agora, não adianta você fazer um disparo de 100 e-mails se você não tiver também uma boa estratégia de follow-up, tá? Follow-up de vendas. Beleza. Peguei, criei toda a minha lista de leads, criei uma boa lista de leads, uma lista de leads que eu sei que são qualificados dentro do meu ICP que eu defini lá atrás, tá? Depois que eu definir essa lista de leads, eu vou criar 14 dias de mensagem que eu vou enviar para esse lead. Beleza? Então, primeira mensagem vai ser enviada por e-mail, mas eu já pesquisei o Instagram dessa pessoa. No dia 2 eu vou mandar uma mensagem no Instagram dela. No dia 3 no LinkedIn. No dia 4 eu volto pro e-mail. No dia 5 no Instagram de novo. Dia 6 LinkedIn. E a gente começa a fazer uma prospecção multicanal. Por quê? Toda vez que ela vê o seu nome, isso vai dar um gatilho de lembrança na mente dela. Então, pô, se eu mando um e-mail pra você e logo em seguida você me vê no Instagram, você fala, pô, o mesmo Gabriel Amaral? E depois eu mando uma mensagem no LinkedIn. Caramba, mas esse cara tá me perseguindo em todo lugar. O que ele quer? Quando eu entro, se sua copy estiver bem feita e você tiver um lead magnet que realmente capte atenção e gere valor para o seu perfil de cliente ideal, pela repetição do seu nome, a pessoa ela vai ter uma maior probabilidade de ir para uma reunião com você. Qual que é o ponto? Os leads eles têm maior probabilidade de agendar uma reunião entre o 5º e o 12º follow-up. Então se você para antes do 5º, você tá, basicamente, você não tá fazendo nada. Essa que é a verdade. Você tá perdendo o seu tempo. Agora, se você faz 30 follow-ups, você também tá perdendo o seu tempo. Vai pro próximo. Beleza? A não ser que você consiga automatizar isso de alguma forma, com inteligência artificial, N8N e tudo mais. Então, cara, basicamente, a estrutura pra gente conseguir atingir um primeiro resultado é esse.
tá? Agora, qual que vai ser o próximo vídeo dessa sequência? O próximo vídeo dessa sequência é pegar o caixa que você construiu com a sua estratégia de embaixadorização, com a sua estratégia de prospecção ativa, prospecção de networking, e você vai começar a investir em funis, tá? Então a próxima aula a gente basicamente vai falar sobre funis de marketing, quais são esses funis de marketing, quais funis de marketing valem a pena investir, quais não valem a pena investir, se existe isso de fato, se a meta ainda vale a pena perder o nosso tempo, perder o nosso investimento com a plataforma, se o Google vale mais a pena, se o LinkedIn Ads vale mais a pena. Então no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Então se você não quer perder esse vídeo, se você quer gerar resultados de verdade para sua empresa, sem bullshitagem e de forma direta e reta, que nem foi esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você quer, se inscreve no canal, dá like e compartilha com o seu sócio. Não adianta nada você saber fazer se a pessoa que tá do seu lado também não sabe. Beleza? Bora pra cima, rumo ao futuro dos negócios.